A Igreja Batista, ela é uma igreja que ela prega a palavra muito clara, ela prega a palavra muito bem ensinada, muito bem estruturada. Só que naquela altura, naquele momento, que o Espírito Santo ele estava começando a... Eu estava me aproximando de Deus, eu estava me aproximando novamente do Espírito Santo. E eu precisava, e ele, o Espírito Santo também precisava usar o vaso, eu sempre digo, o vaso exatamente como ele queria. Naquela época Deus já me revelava muitas coisas sobre a igreja, sobre algumas pessoas, eram os dons de Deus já aflorando na minha vida. E eu muitas vezes não sabia muito bem como me expressar, o que era aquilo. Às vezes eu sabia as coisas antecipadas, Deus me revelava algumas coisas que iriam acontecer, mas a receptividade das pessoas não era muito boa em relação a isso, por um sistema até mesmo da igreja. Eles recebem isso, como eu vou explicar, não é uma igreja onde tem é habituada com isso, né? E eu precisava de liberdade, para ver esses dons sendo usados, eu precisava de liberdade para ser exatamente aquilo que Deus queria, para deixar Deus me usar conforme Ele queria. Então ali eu fui me sentindo como se eu tivesse um pássaro dentro de uma gaiola, só que as minhas asas estavam crescendo demais, eu precisava sair daquela gaiola, eu precisava obedecer a Deus e estar num lugar onde eu pudesse desenvolver mais e fazer exatamente o que Deus queria. Então eu senti assim que Deus estava conduzindo tudo, e naquele momento era como se Ele estivesse me empurrando para fora, né? Como se Ele estivesse me empurrando. Algumas vezes eu comentei com o pastor local e eu não tive muito êxito. Então eu precisei voar para fora daquela gaiola. Conversei com a minha família, com meu marido, e foi tudo muito bem. Tive o apoio da minha família, foi tudo muito bem escutado, meu marido apoiou. Então eu resolvi me afastar, eu resolvi me desligar desse ministério, mas tudo numa paz muito grande, um carinho, um amor muito grande que eu continuo tendo até hoje. E nesse tempo que eu fiquei afastada, esse um ano, eu pude crescer muito porque eu li a palavra, eu estudei muito, eu conversei muito mais com Deus e deixei Ele direcionar meu caminho. Né? Hoje eu frequento uma igreja Assembleia de Deus, mas procuro de um modo meu, de um modo muito singular, desenvolver a minha espiritualidade, né? E querer ensinar e compartilhar com as pessoas, isso que eu acho muito importante. Naquela altura, tudo que estava acontecendo em minha vida era propósito de Deus. Ele estava me conduzindo exatamente para onde eu deveria ir. Isso eu acho muito bom. Quando Deus te conduz para onde tu deve ir, tu tem paz. Tu tem paz, mesmo que se levante lutas, guerras, dúvidas, conflitos, mas Deus, Ele te faz permanecer no caminho dEle. Ele te faz permanecer. Hoje eu tenho pedido sempre para Deus, não me deixe desviar daquilo que tu queres, né? Dos teus caminhos, andar naquilo que tu queres para a minha vida. Então, eu quero ler com vocês lá em Josué capítulo 9 da Bíblia Sagrada. É um versículo que fala sobre pedir conselho aos deuses. Está em Josué capítulo 9. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus e os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Quem quer entender melhor, leia o livro de Josué, e isso está lá no capítulo 9. Josué foi um homem que liderou o povo judeu depois que Moisés morreu, ele liderou todo o povo até a terra prometida. Deus deu uma grande missão para Josué, mas mesmo assim houve um momento que ele não pediu conselho ao Senhor, e ele
foi enganado. Se você ler lá em Josué capítulo 9, você vai entender bem. Esses homens enganaram Josué, e aqui a Bíblia fala, e ele, então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Então a gente vê grandes homens da Bíblia, da palavra de Deus, sendo enganados porque não pediram conselho ao Senhor. Então toda vez que a gente faz algo e a gente não pede conselho a Deus, pode ter certeza que você tem grandes chances de ser enganada. Isso está na Bíblia e me chamou muita atenção, porque é o que a gente muitas vezes faz na nossa vida. Não pedimos conselho a Deus e vamos para o caminho errado. Somos enganados pelos nossos próprios pensamentos e vontades. Antes de cada decisão, precisamos pedir conselho ao Senhor, mesmo que Deus não nos responda de imediato. Temos que aprender a esperar nele, pois é certo que nos dará resposta e nos fará justiça. Como é importante, né? Conhecermos a nós mesmos. Pessoas que possuem algum dom precisam desenvolvê-lo e trabalhar nele. O ambiente que você se encontra é muito importante, né? Aí é que tá, por que Deus me conduziu, por que Deus me conduziu para outro lugar? Porque o ambiente que eu estou é muito importante. A igreja, eu acredito e creio que a igreja deve estar independente de ser pentecostal, tradicional, neopentecostal. A igreja, ela precisa estar preparada. Existem muitas igrejas, a maioria delas não estão preparadas para ensinar, para enxergar esses dons, essas capacidades nas pessoas e orientá-las. Muitas igrejas não estão prontas para orientar a pessoa no seu dom. Então eu venho falando sempre que eu tive que descobrir e estou descobrindo isso com o Espírito Santo me ensinando. É por isso que eu quero criar esses vídeos para orientar, para ajudar a pessoa a crescer, a se desenvolver espiritualmente. Às vezes nós percebemos algumas capacidades e nós não entendemos o que é e deixamos aquilo adormecido. Sendo que você pode ir muito mais além, você pode desenvolver a sua espiritualidade. E não só desenvolver, como mantê-la, manter a espiritualidade, manter uma vida de oração, uma vida de entrega a Deus e deixar Ele arrumar o seu caminho. Às vezes a gente diz, mas eu tenho tantos erros, eu tenho tantas falhas. As falhas, os nossos erros não afastam, elas não tiram esse dom que a gente tem, elas não tiram essa capacidade, essa espiritualidade que a gente tem. Se fosse assim, eu tinha perdido tudo. Porque eu não sou a pessoa mais perfeita do mundo, estou longe disso. Tenho erro, tenho as falhas, mas eu tenho aprendido a pedir perdão a Deus e a deixar que Ele me molde, a deixar que Ele me faça melhor, a deixar que Ele construa o caráter que Ele quer em mim. Sei que ainda tenho muita coisa para crescer, muita coisa na minha vida para melhorar. Mas a gente não pode esperar ser perfeito para servir a Deus, porque nem Ele espera isso. A perfeição, o ser humano ainda tem um longo caminho a percorrer, um longo caminho. Porque nós ainda temos sentimentos de raiva, de ciúmes, de inveja, de iras. Então a gente tem que estar constantemente orando e pedindo, Deus, dá os frutos do Teu Espírito Santo, me dá mansidão, me dá o entendimento, me dá maneira, Senhor, de... Deus nos perdoa, mas muitas vezes a gente precisa corrigir o nosso erro. Deus me dá meios de corrigir o meu erro. Eu tenho pedido muito para Deus, tem erros que eu preciso corrigir, eu quero meios para corrigir meu erro, minha falha. E Deus nos perdoa do nosso pecado. Muitas vezes as pessoas nos apontam, quem é o fulano, quem é o ciclano para falar ou para dizer alguma coisa, ele é cheio de erros, cheio de pecados, fez isso, fez aquilo. Mas muitas vezes essas pessoas já têm o perdão de Deus. Apenas elas estão no processo de corrigir o seu erro. De corrigir. Deus sabia que eu iria cumprir a promessa da minha mãe, talvez não naquele momento, mas praticamente 8, 9 anos depois, eu cumpri aquilo que eu havia prometido para ela naquele leito de hospital. Eu voltei para os caminhos do Senhor. Voltei. Só que não foi simplesmente voltar, foi um longo trajeto até eu aprender. E eu sei que ainda tem muita coisa para percorrer. Porque é isso que funciona. A espiritualidade é assim. Às vezes ela leva uma vida inteira até nós aprendermos, até nós mergulhar na imensidão que é o espiritual. E poder chegar a um nível assim de poder transmitir, compartilhar alguma coisa, transbordar alguma coisa. E eu peço a Deus que Ele me dê meios de corrigir as minhas falhas, meios de corrigir os meus erros, né?
O dom que Deus nos deu não desaparece simplesmente da nossa vida. Então, como eu vi falando, as igrejas elas têm que estar preparadas para orientar e para ajudar as pessoas no desenvolvimento desse dom e não simplesmente ignorar a situação. Ou não simplesmente, é dom disso, Deus te usa assim. As pessoas precisam se entender, precisam saber como funciona e o Espírito Santo faz isso conosco. Mas é a nossa busca. A chave é a busca, a chave é a aceitação. A chave é a aceitação e a busca para isso. Receita prática, oração, comunhão com Deus. Oração, comunhão com Deus. Se conhecer e jamais querer lutar com roupa, armadura que não é nossa. Lembrando de Davi. Davi recebeu as armaduras de Saul para ir contra o gigante Golias. Mas ele tirou tudo aquilo, se despojou de toda aquela armadura, pegou aquilo que Deus havia, aquilo que ele já sabia lidar, que é aquela funda, a pedra. Ele trabalhou, ele derrubou o gigante com aquilo que ele sabia. E fazendo uma comparação, o dom espiritual que nós temos é algo que nós, quando nós deixarmos, quando nós dá liberdade para o Espírito Santo, a gente vai saber que nós conhecemos esse dom. Nós conseguimos conhecer ele bem, porque ele já está em nós, ele está dentro de nós. Jamais queira algo que Deus não te deu. Jamais queira algo. Eu sei que Paulo fala lá que os dons eles estão acessíveis a toda a igreja. Pedir os melhores dons, sem esquecer que o melhor dom é o dom do amor. Sem esquecer que o melhor dom que existe é o dom do amor. Mas nem todos vão receber todos aqueles dons ou serem usados da mesma forma. Porque nós somos um corpo. Então queira o que é seu, fique com o que é seu. Porque o dom não é dado para nossa glória, não. Ele é dado para sofrimento mesmo. Ele é dado para serviço. E ai de nós se não servirmos com aquilo que Deus nos deu. Nós vamos prestar conta disso diante de Deus. Então o Espírito Santo, ele se expressa através desses dons. Está além da compreensão do ser humano. E só o Espírito Santo pode explicar. Muitas vezes, eu digo assim, até muitas pessoas, pastores, muitas igrejas, elas temem o sobrenatural de Deus porque não entendem, acham que não é racional. Só que eu digo para vocês que o dom espiritual, o sobrenatural de Deus, a espiritualidade, seja a forma que Deus quiser se manifestar, ela é tão real quanto esse mundo físico que nós vivemos, e ela é tão racional quanto aquilo que conseguimos ver e tocar. Às vezes a gente achamos que isso é irracional, isso é coisa de louco, mas ela é racional. Racional. E se a pessoa não trabalha a sua espiritualidade, se a pessoa não desenvolve a sua espiritualidade, ela está fadada a uma vida de doenças, a uma vida de angústia, porque ela sempre vai se sentir, eu preciso fazer algo, eu preciso fazer algo, eu preciso fazer algo. Então a gente tem que descobrir o nosso lugar aqui. Tanto físico quanto espiritual. Hoje a gente está falando só sobre o espiritual. Então a gente precisa dar liberdade para o Espírito Santo agir, crer no sobrenatural de Deus. É uma questão de fé, independente de crença. Deus nunca mudou e nunca vai mudar. Ele é um ser completo e escolheu a sua criação para se expressar de forma completa. O medo de sermos enganados nos aprisiona e nos limita. Muitas vezes, pastores de congregações mais tradicionais, às vezes temem o medo de ser enganado. É real isso. Eu fui membro de 18 anos de uma igreja tradicional. Às vezes as pessoas têm muito medo de serem enganadas. Então isso aí limita um pouco o dom de se expressar dentro dessas igrejas. O Espírito Santo de se expressar, porque querendo ou não, o dom está em nós. Nós podemos deixar Deus agir ou não deixar. Nós temos essa capacidade, nós temos toda essa liberdade. Nós temos. Por isso que eu sempre digo, existe o livre-arbítrio, existe, Deus nos deu a liberdade de nós escolhermos, Mas às vezes a gente chega num momento da sua vida que eu quero mais é que Deus escolha por mim. Quero mais é que Ele me use, como se precisasse, como se a nossa vida estivesse realizada quando Deus nos usa. E isso é para libertar a humanidade, porque Deus ele quer salvar a humanidade. A palavra de Deus tem o poder de libertar, mas ela deve ser pregada e explicada, e não somente lida. A palavra de Deus, os dons, a maneira de Deus se expressar, ela deve ser ensinada, ela deve ser explicada. A espiritualidade tem que ser explicada.
porque as pessoas precisam entender, e sobretudo entender a palavra de Deus, entender o evangelho, entender a espiritualidade. Deus ainda fala através de homens e mulheres. A sua palavra penetra o profundo da alma e muitas vezes Deus usa pessoas, muitas vezes Deus usa as pessoas. Você poderia estar se perguntando, mas Deus sempre vai usar as pessoas. Não, Deus fala muito através da sua palavra, só que muitas vezes Deus usa as pessoas para ajudar, para falar com as outras, com outra, né? Com o próximo, com o semelhante. Muitas vezes, né? É quem chama essas pessoas de profeta, né? Deus, ele continua usando seus profetas aqui na terra, seus pregadores, para falar com as pessoas de uma forma muito clara. Só Deus pode revelar o oculto. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo. E Deus muitas vezes usa pessoas, revela o sofrimento daquela pessoa, ela se sente acolhida, ela se sente abraçada, ela se sente ajudada. Deus, ele revela doenças, ele revela doenças da alma. Deus revela o futuro, o passado, o presente. Tudo isso com o propósito de ajudar outra pessoa. Dom é para servir. Isso eu vou enfatizar sempre. Dom é para servir. Dom não é para ser vendido. Dom não é para abrir porta para ir para lá ou para cá. Não. Dom não é para pagar passagem de avião. Dom não é para a gente ser glorificado. Não, é o Deus. Dom é para servir. Dom é humildade. Dom é lavar os pés. Não é as pessoas que tem que ir atrás. Ele é o profeta, ele é o pregador, ele tem dom de cura, ele tem dom de revelação, ele tem dom disso, ele consegue ver tal coisa, ele consegue falar com não sei quem. Não é as pessoas que tem que ir atrás de quem tem o dom ou de quem é usado por Deus. É ao contrário. A pessoa que recebeu o dom, ela precisa ir atrás das almas e dizer: eu quero te ajudar, eu posso te ajudar. Deus deu capacidade para alguns ir atrás da ovelha. A ovelha não vai achar o caminho de volta para o aprisco. Ela não vai, ela vai continuar fugindo. Somos nós, a igreja que Deus derramou dons e virtudes, ela é que tem que ir atrás das almas. Ela não tem que promover os seus cultos para que as pessoas venham na igreja. Ela precisa sair das portas e ir atrás da ovelha perdida. Ela não precisa promover cultos, promover cartazes e festas e mais festas para que as pessoas venham à igreja. Ela precisa simplesmente deixar Deus agir através dela. Saber que nós somos uma igreja, que temos os dons espirituais, eles trabalham através da sua igreja. E é isso que vai fazer a gente ver a ovelha que se perdeu. A ovelha que saiu do aprisco e ir atrás dela. Nós precisamos ir atrás das almas. Das almas. Deus, ele conhece os seus verdadeiros profetas, porque lá em Hebreus capítulo 4, verso 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que a espada de 2 gumes e penetra a divisão da alma, das juntas e medulas. E a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela discerne pensamentos e intenções do coração. Lá no primeiro vídeo, quando eu conto a revelação, eu conto que eu estava com uma amiga minha. Depois de 10 anos que tudo isso aconteceu, eu vi ela de novo. Ela estava casada, estava com um filho. E ela me contou que tudo aquilo que Deus nos mostrou naquela noite aconteceu na vida dela. Ela teve um casamento conturbado, um relacionamento difícil com a sua mãe. Ela chegou a se mudar de cidade, porque não teria mais como morar com a mãe dela. Mas Deus deu a vitória para ela, né? Ela e o marido dela estavam naquele momento frequentando a igreja. Ela me fez relembrar fatos daquela noite que eu não lembrava mais. Inclusive esse era um fato que Deus lá falou que nós iríamos nos afastar, que Deus iria nos levar até o fundo do poço. E eu havia me esquecido disso. Foram tantas coisas, que algumas coisas fugiram da minha memória, e ela me relatou isso, me explicou isso. E
testificou que realmente tudo aquilo tinha acontecido na vida dela. A sua mãe, naquele momento Deus tinha me mostrado uma mulher sofredora, uma alma sofredora, uma alma que sofria muito. Aconteceu algo que não foi muito bom, a mãe dela ficou morando sozinha depois que ela foi embora, passou por muitas necessidades, entrou por um grupo, uma seita, vendeu tudo que tinha na casa dela, doou para essa seita, ela não tinha mais nada. Tinha um colchão, uma cama lá para dormir, não tinha mais nem o que comer. E depois de um tempo, a mãe dela ficou sozinha, estava separada do marido, ficou longe da filha. As duas voltaram a se falavam, se visitavam, mas não dava certo para morar junto. E a mãe dela entrando para esse grupo, que mais para mim era uma seita, vendeu tudo que tinha dentro de casa, entregou para esse grupo e andava pelas ruas. Em algumas vezes até ela chegou a ir na minha casa, almoçar, fazer um lanche, alguma coisa assim. Eu sei que ela ficou muito andarilha, né? Não estava trabalhando. E a mãe dela morreu sozinha em casa. Parece que foi acometida por um infarto. Foi encontrada 3 dias depois. Eu creio que é uma pessoa que Deus perdoou, com certeza, né? Deus resgatou, perdoou, conhecedora da palavra. Mas não foi fácil para ela. Depois que eu vi tudo aquilo, que eu soube, todo o sofrimento que Deus me revelou na mãe dela, eu me lembrei daquilo quando fiquei sabendo do ocorrido, que a mãe dela havia morrido e foi encontrada morta dentro de casa depois de 3 dias. Eu pensei, tudo que eu vi naquela noite, né? Que sofrimento que a mãe dela passaria, aquela agonia da alma, aquela solidão toda, aquela tristeza toda dentro da alma dela, talvez é coisas ainda que ela ia viver. Porque uma parte de Deus me mostrou uma pessoa muito rancorosa, uma pessoa com sentimentos muito duros, e outra parte um sofrimento muito grande, né? Então eram coisas que ela ainda ia passar no futuro. Bom, irmãos, essa foi a segunda parte. A primeira foi a morte da minha mãe, a segunda foi a parte da minha vida. Isso tudo Deus me revelou lá aquela noite. Tudo isso queria acontecer. Que nós chegaríamos ao fundo do poço, mas que Ele teria misericórdia e Ele nos traria de volta. A próxima parte vai ser a interpretação final. Eu quero, se Deus quiser, terminar isso. Mas sempre procurando, sempre enfatizando o desenvolvimento da nossa espiritualidade, a comunhão com Deus. Sabe que Deus te ama, Deus tem um propósito para cada vida, Deus não esquece de nós. Não importa o que a gente passa, Deus ainda fala conosco, Deus é real. Deus, Ele é muito real, Deus é maravilhoso, Deus cuida de nós. Nós precisamos depositar a nossa confiança, a nossa fé em Deus. Ele é um Deus que tem testemunhos maravilhosos para contar através da nossa boca. Através da sua boca, Deus tem um testemunho maravilhoso para contar. Ele, cada vez que nós exaltamos e glorificamos o nome de Deus, Ele está falando através de nós. Ele está falando através da nossa vida. O que é mais maravilhoso no mundo é deixar Deus nos usar. Deus nos usar. Deus tem um grande projeto na vida de cada um. Deus quer usar você de forma extraordinária. Deus quer usar você não de uma forma física ou material, mas de uma forma sobrenatural. Deus quer lhe usar ainda para curar muitas pessoas, curar a alma, curar o físico. Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de poder. Deus é um Deus para nos livrar de todo o mal. A oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, lá diz: Deus, livrai-nos do mal. Venha a nós o teu reino, isso é o reino de Deus, manifesto através de nós. E Deus é um Deus que nos livra de todo o mal. Crê no Senhor. Entrega os teus caminhos a Ele. Deixa Ele cuidar da tua casa, deixa Ele cuidar da tua vida. E não só aqui nessa existência, mas um plano muito melhor e maior do que esse. Chegarmos lá já, salvos, crendo, aprendendo para poder continuar trabalhando. Porque eu não creio que na eternidade nós vamos ficar parados. Não, a gente vai continuar adorando, glorificando a Deus e mais do que isso, continuar trabalhando para Ele. Eu quero trabalhar para o Senhor, trabalhar para Deus e servir a Ele, ser um vaso, um instrumento nas mãos dEle para falar que Ele salva, que Ele cura e que Ele é um Deus que nós podemos confiar. Nós não somos de confiança, o ser humano não é de confiança, o ser humano falha, não podemos colocar toda a nossa confiança no ser humano. Mas nós podemos sim colocar nossa confiança em Deus,
saber que Ele nos resgata. Eu quero, com esse testemunho, depois vou trazer ainda a última parte, a parte final, dizer que é um Deus que nos resgata, e quando Deus tem uma promessa na nossa vida, Ele cumpre. Deus cumpre tudo o que Ele promete. Quando Deus diz que a tua casa vai ser salva, ela vai ser. Quando Deus diz que tal pessoa vai servir a Ele, é porque ela vai. Não importa a maneira que ela ande. Não importa quantas vezes nós somos julgados na rua pelos nossos erros, pelas nossas falhas, e as pessoas nos jogam fora. Mas Deus, quando Ele traça um plano na vida de alguém, não há nada que possa parar isso. Nada. Não importa por onde nós andarmos. Não se importe com a opinião dos outros, com o que as outras pessoas vão falar neste momento, porque só Deus conhece a tua vida melhor do que você mesmo. Eu saí dos caminhos de Deus, eu me afastei, mas Deus conhecia o meu futuro. Deus conhecia o meu futuro e sabia exatamente o momento de me mostrar isso e de dizer, lembra aquilo tudo que eu te mostrei lá no passado? Cumpri e estou cumprindo. Deus é fiel, eu quero que você fique hoje com essa palavra. O que importa é fazer aquilo que Deus manda nós fazer. Aquilo que Deus manda nós fazer. Não se preocupe tanto com a opinião dos outros. Se importe mais em saber o que Deus está falando com você. Porque Ele é o autor e consumador da tua fé. E é Ele a prova. Você vai ter que provar a Deus a fé que Ele te deu. A prova da vossa fé. Então eu quero te deixar essa reflexão, essa motivação e esse testemunho. E que fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.